Espectadores de todo o mundo, sejam bem-vindos a mais um programa Fonte de Vida. Estou sentado, não é por estar cansado, não estou cansado, mas hoje vim conversar com os meus amigos, aqueles que me conhecem e aqueles que não me conhecem. Então eu vim conversar. Então quando a gente está a conversar, uma boa conversa, ela anima quando estamos sentados. Então, estou sentando para conversar sobre aspectos elementares da nossa caminhada com Deus. Sobre aspectos que nos fogem, mas são elas que nos tiram a bênção. São elas que nos fazem fracassar nesta vida de espiritualidade. Então, alguém tem que te falar, alguém tem que despertar, trazer um despertamento para que você caminhe à vontade com o seu Deus, porque o nosso Deus é Deus grande, é Deus de maravilhas, não é? Deus de maravilhas. Então, a nossa conversa hoje estará baseada no livro de Mateus, capítulo 7. E versículo 1. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que vocês julgam os outros, sereis também julgados. É o que a palavra de Deus nos diz. Bom, eu queria lhe dizer o seguinte, que eu não estou preocupado em pregar coisas bonitas. Não estou preocupado em trazer aqui um sermão lindo, recheado de glamour. Não, eu estou preocupado em trazer a verdade. Porque o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que é que importa? Eu trazer aqui um sermão bem estruturado, um sermão lindo na eloquência, na retórica, mas que não produz nenhum efeito na sua vida. Eu acho que meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo aí, não é de palavras bonitas que você precisa, é de palavras de poder para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para consertar tudo aquilo que não está bem no seu caminho. Então eu estou trazendo essas palavras, estou trazendo esses conceitos elementares para lhe ajudar no seu dia a dia. A palavra diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Agora, a primeira pergunta que nós podemos fazer ao ouvir este texto é de que, quando a Bíblia diz que não julgueis para que não sejais julgados, significa que quem julga imediatamente é julgado, é levado para o juízo. Parece ser o que a Bíblia nos diz, mas não. Antes de tudo, vamos analisar o próprio livro de Mateus. O livro de Mateus foi escrito com o propósito de testemunhar de que Jesus Cristo é um Messias prometido no Antigo Testamento. Quando os profetas falaram: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um varão, por-lhe-ão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Eles estavam profetizando no Antigo Testamento, e a promessa aconteceu com o nascimento de Jesus. Então o livro de Mateus foi escrito para dizer que, olha, aquele de quem os profetas falaram no Antigo Testamento, na Antiguidade, é um Messias, já aconteceu, já está presente na terra, Deus já está conosco, o Emanuel já está aqui, não precisamos esperar pelo futuro. Quando os profetas disseram: oh Belém, tu não és a mais pequena dentre todas as cidades, porque de ti sairá o Salvador, o Messias. Então a pessoa de quem os profetas profetizaram é Jesus. Então o propósito do livro de Mateus é provar, é testemunhar que Jesus é o Messias prometido.
E não só, o livro de Mateus foi escrito para nos mostrar também que a missão de Jesus é levar o homem para o reino de Deus. É levar o homem para o reino de Deus. Então, se você quer entrar no reino de Deus, há um certo tipo de atitude, há um certo tipo de comportamento que Jesus espera dos seus seguidores. Há um comportamento que ele espera dos seus seguidores, porque os seguidores de Jesus, os seguidores de Deus, devem carregar consigo o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que deve lhes conduzir dia após dia. Você não há de ir a Deus sem o Espírito de Deus. Você não há de ir ao Pai sem o Espírito do Pai. É por essa razão que a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores do Senhor adorarão em espírito e em verdade. Que espírito? O Espírito de Deus. Então, se você quer que o Espírito de Deus habite em si, para que você possa provar do grande poder do nome do Senhor, então há um determinado comportamento que tem que apresentar. Há um comportamento que Jesus espera de si. E esse comportamento hoje está no fato de pararmos de julgar aos outros, pararmos de condenar inocentes. Há pessoas que gostam muito de sentar na mesa de pessoas que falam mal de outras pessoas. Há pessoas que gostam de comentar aquilo que não sabem. Há pessoas que gostam de falar daquilo que não viram. Então Jesus estava sentado no monte a ensinar os povos e disse: não julgueis para que não sejais julgados, não condenais o inocente para que não sejais condenados. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós nos envolvemos com pessoas que falam mal de outras pessoas e nós respondemos, compactuamos com aquilo que estamos a ouvir, então estamos a correr risco de julgar as pessoas. Mesmo em termos de lei, mesmo em termos de lei, os tribunais não condenam ninguém sem ouvir. Dizem que vamos dar a presunção de inocência. Quer dizer, não podemos dizer só porque ouvimos dizer, ok, o João roubou, dizer, é culpado, é condenado. Não, temos que dar a presunção de inocência. Significa que o João dizem que roubou, mas pode não ter roubado. Mas nós, nas nossas conversas do dia a dia, quando a gente ouve dizer, João não presta, sabes quando ele não dormiu em casa, mas faz isso por quê? Mas aquele também, só cresceu o corpo só, mas cabeça não tem nada. Quer dizer, mas você já está falando de muitas coisas, cresceu o corpo, cabeça não tem nada, mas você não tem ideia do que aconteceu com João para não dormir em casa naquele dia. Quem sabe se ele teve uma atividade urgente lá no serviço e foi dada a missão de trabalhar durante a noite. Quem sabe se saiu depois da hora do estado de emergência e ele, como não tem credencial, teve que ficar no serviço até o dia seguinte para não ser preso. Mas já foi condenado, já foi julgado que ele cresceu o corpo, a cabeça está vazia, a boca é água. Quando nós fazemos isso e dissemos que temos o Espírito de Deus, é mentira, porque Deus é um Deus justo. Então, quando a gente diz que o João não presta, ele cresceu o corpo, mas a cabeça é água, essas palavras clamam até ao céu, e Deus olha para o João e vê os motivos que levaram João a não dormir em casa. Então ele tem razão, então Deus vai fazer justiça. E quando faz justiça, a pessoa que tem que ser julgada não é o João, é você que julgou o João. É por essa razão que Jesus disse que não julgue, para que não seja julgado. Por outras palavras, Jesus estava dizendo que quando as pessoas se dedicam a falar mal das outras, estão entrando no pecado, e todo pecado deve ser julgado, e o salário do pecado é a morte. Pessoas que não medem tempo para falar mal das outras são pessoas condenadas ao fracasso. São pessoas que podem falar de Deus, mas não têm Espírito de Deus.
podem cantar, louvar a Deus, mas não estão o fazendo com o Espírito de Deus. Senão Jesus não teria dito: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que estão no altar cantando o meu nome, louvado seja Deus, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, porque até choram quando estão a cantar, e você diz: o Espírito de Deus habita ali. Mas se você dedica-se a falar mal de outras pessoas, dedica-se a julgar os inocentes, a condenar os inocentes, o Espírito do Pai não está em você. E à medida com que você julga, é com a mesma medida que vai ser julgado. Quer dizer o quê? Aquelas palavras que eu estou falando do meu próximo, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, do meu vizinho, do meu colega de serviço, as mesmas palavras virão para me condenar. É por isso que disse Jesus: os homens darão conta de toda palavra frívola que falar a respeito dos outros. Quem sabe se a sua vida não está caminhando porque você está ocupado falando mal de outras pessoas, está ocupado comentando a situação de outras pessoas. Às vezes, meu irmão, deixa eu lhe dar esse segredo aqui para crescer, deixa eu lhe dar esse segredo para você prosperar, deixa eu lhe dar esse segredo para a sua oração ser respondida, porque a palavra diz que quando uma pessoa desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Muitas das vezes nós podemos até acompanhar o mal que as pessoas fazem. Vamos lá imaginar que eu estou indo para o serviço, ou estou saindo do serviço, e é noite, e no caminho encontrei marido de alguém encostado com uma senhora. É um exemplo, você viu com os seus olhos, você viu, até pode encontrar abraçado, você viu, mas você não está autorizado a falar dessas coisas. Ninguém te autorizou. Então, quando você vê essa pessoa e você pega no telefone e começa a ligar para os seus amigos, para as suas amigas, para os vizinhos, até pior, para a esposa do homem: porque eu acabo de lhe ver agora, ele não tem vergonha, ele até quando me viu, olhou para baixo. Quem te autorizou? Você é jornalista? E qual é o ganho que você tem fazendo isso? Porque o que vai acontecer é que você vai comentar e a notícia vai chegar no parceiro dessa pessoa e vai acabar um casamento, vai acabar uma família. O que é que você ganhou? Teria sido mais proveitoso ter ficado no silêncio do que com a sua boca destruir família e causar sofrimento para crianças, para menores. E mesmo que você tenha visto, tenha certeza que Deus vai julgar, porque você viu, mas ninguém te autorizou a falar deles. Ninguém te autorizou a comentar sobre eles. Não julgue para que não seja julgado. E o perigo também que nós temos de falar, de julgar os outros, é que geralmente quando nós estamos a julgar, quando estamos a comentar sobre as pessoas, muitas das vezes falamos daquilo que nós não sabemos. Falamos daquilo que não sabemos e muitas das vezes não é real. Não é real. Não é verdade. Então estamos acusando uma pessoa, estamos manchando uma pessoa. É verdade que estamos falando no meio de nós, ou estamos a falar entre amigos, mas não deixamos de estar a manchar outra pessoa, e isso é pecado. Agora eu quero lhe contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava dando aconselhamento a uma pessoa que veio ter comigo porque tinha problemas lá do serviço. Então diz que tinha um colega que ele ficava com todas as viagens, porque as viagens têm ajudas de custo. Então, e para ficar com as viagens, aquele colega falava mal dele perante os chefes. Então diz que numa dessas semanas em que haveria viagem, ele foi a Deus, disse: meu Deus, estou aqui, não estou viajando, porque o meu colega, o Salvador, ele tem falado de mim, tem me arrancado todas as viagens. Meu Deus, toma controle desta situação. Diz que enquanto ele estava orando, ele ouviu uma voz que disse:
Deus não é um Deus de injustiça. Deus não é um Deus de injustiça. Mas veja só, a pessoa estava preocupada em viajar para ter dinheiro das ajudas de custos, mas julgou o Salvador, porque pensava que o Salvador é que está lá a tirar todas as viagens. E como esta pessoa conhece a Deus, ela ajoelhou para orar. Até aqui tudo bem, mas só que orou trazendo um julgamento de uma pessoa. E a resposta que recebeu foi: Deus não é Deus de injustiça. Mas antes de continuar, deixa eu te dizer o que aconteceu depois. É que no dia seguinte, quando a pessoa foi para o serviço e chegou lá, o Salvador tinha uma carta, uma ordem de serviço, em que aquela pessoa já tinha uma viagem marcada há 4 semanas atrás para viajar no mês de outubro. E para muito longe. E para um sítio onde se dá maior quantidade em termos de ajudas de custos. Então deixa lá, voltamos um pouco para trás. Veja só, não era o Salvador a causa da falta de viagem. É porque o tempo da viagem ainda não tinha chegado. Mas quando chegou, Deus abriu as portas para ele ir a um sítio onde tem mais ganho do que tantas viagens que o Salvador fez. Mas ele levou o Salvador até perante Deus. Foi queixar do Salvador a Deus, mas ele não tinha provas de que Salvador é que era a barreira. Ele só suspeitava do Salvador e ainda suspeitou, ainda subiu para Deus, e Deus disse que não, eu não sou nenhum Deus de injustiça. Veja só, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes caímos nessas armadilhas. O meu colega teve sorte de Deus lhe responder assim, mas há pessoas que não têm esta graça de Deus lhe responder assim, só vê as suas orações não respondidas e só vê o pecado. Em vez de orar para alcançar a bênção, você ora e alcança a maldição. Por quê? Porque você julgou outra pessoa. Nós não podemos lançar culpa às pessoas por causa da nossa situação. Eu estou assim por causa do tal fulano. Eu estou assim, não consigo casar porque minha mãe sabe, porque meu tio sabe, porque meu pai sabe. Não julga as pessoas. Resolva seu assunto com Deus. Este meu colega não devia ter orado de mencionar o nome de Francisco. Podia sim estar preocupado porque não viaja, é normal, mas devia fazer o seguinte: Senhor meu Deus, meu Pai, venho na sua presença, se lhe for do seu agrado, abra-me as portas das viagens para que eu tenha os benefícios das viagens que são ajudas de custos. Pai, me conceda essa graça e acima de todas as coisas seja feita a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Não teria ouvido aquela resposta de Deus. Deus teria lhe dito: meu filho, é tempo de você viajar, e chegava no serviço e encontrava a ordem de serviço. Mas Deus também, se não permitiu que ele viajasse durante esse tempo, alguma coisa Deus estava lhe salvando. Talvez poderia não ter acidente, talvez poderia não ter corrido bem a viagem, mas Deus faz tudo que é bom e tudo aquilo que é certo. Diz: a hora para o meu filho viajar é agora. Mas o filho já tinha pecado acusando outras pessoas. Quantas pessoas você já acusou aí na sua vida? Vanga com lumbeta. Chaco ivona vakuenchaka utomi la wena linga fambe a hombe. Vanga kungava lumbeta chaco ivona va hamba kama barreira. Vakuyivela ka tinjombo va enchaka hinkwaswo. Quantas pessoas você já acusou? Não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós julgamos outras pessoas, quando nós comentamos coisas que ouvimos de outras pessoas, estamos chamando maldição para nós. Estamos chamando a maldição para nós. E uma pessoa amaldiçoada não pode ser abençoada também. E uma pessoa amaldiçoada não tem luz. Quando você é uma pessoa amaldiçoada, não tem luz. E quando não tem luz, uma pessoa não vem comandar, porque ninguém pode andar no escuro. Para andar no escuro temos que iluminar a escuridão. Então, falar mal dos outros é como que pegar uma espada e cortar seu próprio pescoço. É por essa razão que a Bíblia no Salmos 1 diz o seguinte: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na mesa dos escarnecedores.
O que são os ímpios? Ímpios são aqueles que não temem a Deus, são aqueles que não dizem nada do Senhor. O que são os escarnecedores? Escarnecedores são pessoas que se juntam para comer pessoas, comer com boca, com lábios, comer com palavras. Vá com tchaco, não vá com reta, é marido. Você está a andar, mas você já está julgado, já está nu há muito tempo. Não é nossa tarefa essa. A nossa tarefa é cobrir um ao outro. Errou, lhe cubra. O Salmos 1 nos diz: bem-aventurado aqueles que não andam no caminho do ímpio, nem se assentam na mesa dos escarnecedores. O que quer dizer o ímpio? O ímpio é toda pessoa que não teme a Deus, toda pessoa que não diz nada do Senhor. E o escarnecedor? O escarnecedor é toda pessoa que vive falando mal de outras pessoas, fofoqueiros, são escarnecedores. Não é? Então a Bíblia diz que bem-aventurado significa que tem bênção, congratulado, aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Você apanhou pessoas, estão a falar de outras pessoas, você desviou seu ouvido. Uma pessoa vem ter consigo, começa a falar de outras pessoas, você desviou seu ouvido. A Bíblia diz que você é um bem-aventurado se você puder fugir de fofoca. Mas fofoca anima, sabe? E há pessoas que não aguentam, língua está a fazer comichão. E quando já não tem pessoa para morder, para mastigar, começam a inventar. Por isso encontramos acusações, falsos testemunhos. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia nos diz em Provérbio que 6 coisas Deus odeia. E a 7ª é abominável. A falsa testemunha. Então, quando nós respondemos, comentamos aquilo que nós não sabemos, nos tornamos falsas testemunhas. E isso Deus odeia. Você quer que Deus lhe abençoe, mas você tem coisas que Deus odeia na tua vida. Você quer ser abençoado por Deus, mas no seu coração carrega aquilo que Deus odeia. A mesma boca que você utiliza para louvar a Deus, aleluia, louvado seja Deus, é a mesma boca que você utiliza para julgar ao outro. Como é que será abençoado? Saia das fofocas, ignore os fofoqueiros, não se junte com fofoqueiros, porque com a mesma medida que você julga os outros, você será julgado. Deixa eu te dar um exemplo, uma coisa muito simples, um segredo real. Quando você está no meio de fofoqueiros, a fofocar, a ouvir coisas das outras pessoas e até a comentar, quando você diz, ei, eu já vou estar ficando tarde, quando você se levanta, dá as costas àqueles fofoqueiros, você já se torna notícia ali. Tá vendo? Você estava a fofocar, mas quando levantou-se para ir embora, você ficou tema da conversa. Então que proveito tem essa vida? Meu irmão, minha irmã, Jesus espera determinado comportamento dos seus seguidores para que esses sejam abençoados. E um desses comportamentos é evitarmos julgar as outras pessoas, evitarmos falar da vida de outras pessoas, evitarmos falar de situações de outras pessoas, evitarmos espalhar a vida de outras pessoas, porque isso Deus odeia. E aquilo que Deus odeia não pode trazer bênção para si. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude esta semana a fugir da mesa dos escarnecedores, para que a sua vida seja abençoada. Fique com Deus, até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.